Essa é a dor mais profunda do universo, o sentimento de abandono por quem deveria te amar. إلهي إلهي سبتني. Isso não é poesia, é um dos versículos mais dolorosos da Bíblia e que o mundo a transformou num quadro bonitinho de parede sem nunca sentir o peso real dessas palavras. Porque se até Deus, na pele de um homem, gritou abandono na cruz, talvez o que você sente agora não seja a prova de que ele esqueceu de você. Quem sabe seja só a prova de que, por um instante, você sentiu exatamente o que ele sentiu. E a resposta exata para essa sensação que você vive agora está nos próximos minutos deste vídeo. Quando falamos de esquecimento, é impossível não lembrar de Davi, que expressa no Salmos 13 uma das maiores verdades quando se trata de sentir que Deus está distante. Para ser sincero, quem somos nós para falar de esquecimento se vivemos o tempo todo se esquecendo de Deus? Isso não seria injusto? O problema é que muitas vezes queremos nos sentir como se fosse a última bolacha do pacote e que Deus tem por obrigação fazer tudo o que pedimos. E para falar a verdade, mesmo que você tenha essa mera impressão de que está esquecido por Deus, Ele tem a resposta exata para isso. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Por coincidência ou não, o versículo inicia com sentimento de lembrança. Em resumo, Deus está chamando o povo para recordar as verdades que haviam sido esquecidas. A Bíblia registra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1 a 13, que o profeta Elias, um grande homem de Deus, havia testemunhado grandes milagres e chegou a desejar a morte. Isso só demonstra que o esgotamento físico, emocional e espiritual pode atingir até os servos mais usados por Deus. Prova disso é que o homem, segundo o coração de Deus, não escapou desse momento. E o Salmos 13 relata a necessidade de dependência de Deus. E aqui, Davi passa por 3 fases. A primeira delas é a angústia, sentimento perceptível nos 2 primeiros versículos. É quando ele pergunta por 4 vezes: até quando, Senhor? Isso aponta para um limite no tempo, um prazo estabelecido, decretando um ponto final sobre aquela situação, expressando a totalidade do esgotamento de alguém fragilizado que chegou no ápice do seu limite. A frase repetida só demonstra que a necessidade de urgência era imensa. Existe um mecanismo de autoproteção do nosso sistema nervoso central chamado regra dos 40%, popularizado pelo ex-militar David Goggins. A ciência descobriu que quando o cérebro emite sinais de exaustão total, ele ordena que você pare. Porém, o seu corpo ainda preserva cerca de 60% da sua capacidade. Isso significa que Deus colocou em você uma reserva extra, que é basicamente quando você acha que é o fim, o seu sistema ainda te condiciona a ir mais um pouco adiante. O problema é que, além do cansaço físico, Davi teve que lidar com outros 2 tipos de esgotamento. O primeiro foi o cansaço espiritual, aquele sentimento de quem clama e não tem resposta imediata, como se Deus estivesse escondendo o rosto. Mas o pior deles é o cansaço da alma, o emocional. Spurgeon dizia que Deus entende dores que nem conseguimos explicar em palavras. Para ele, os salmos mostram que os homens de fé também enfrentavam tristeza profunda, medo e exaustão emocional. A prova disso é o Salmos
42, versículo 5, quando o salmista, em profunda tristeza, expressa: "Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei." Spurgeon ainda completa: "A alma pode afundar profundamente, mas nunca além do alcance das mãos de Deus." Não sei por quanto tempo Davi precisou suportar aquele momento. Tais palavras refletem o desespero de quem não sabe se conseguirá se manter em pé diante da aflição. Mas aqui está o segredo que ninguém percebe. Diante das circunstâncias, Davi entendeu que sua força é limitada e, sobretudo, recorre a um Deus que está no controle de todas as coisas. O nome disso é total dependência de Deus. E é exatamente isso que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios confirma no capítulo 10, versículo 13, quando o Senhor diz: "Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar." Em outras palavras, Matthew Henry observa que Paulo não está dizendo que os cristãos nunca enfrentarão tentações severas, mas que elas não são únicas nem impossíveis de suportar. A princípio é que, em alguns momentos de nossas vidas, nos deparamos com esses mesmos sentimentos de Davi. Da mesma forma, o povo de Israel declarou: "O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim." Mas a resposta de Deus foi: "Pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, sem se compadecer do filho do seu ventre? Mas o detalhe é, ainda que esta se esquecesse, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eis que te gravei na palma das minhas mãos." Mas é claro que Deus não havia se esquecido de Davi, mas Davi se sentiu como se fosse. Na verdade, quando temos sentimentos tão fortes, esses sentimentos criam a sua própria realidade. Davi havia oscilado entre a esperança e o desespero tantas vezes que se sentia como em uma montanha russa emocional. Era como um rato em um labirinto sem saída, como se Deus o houvesse deixado lá e ido embora. E Deus, na sua onisciência, não o condenava por isso, porque Ele sabe que, como ser humano feitos à sua imagem e semelhança, possuímos sentimentos que muitas vezes nos causam raiva, amor, carinho, tristeza e muitos outros afetos provocados por alguma circunstância. Por isso é que devemos perseverar insistentemente, independente do tempo de resposta de Deus. Como diz em Tiago capítulo 1, versículo 12: "Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam." Esse versículo é basicamente Deus dizendo para você: "Filho, continue." Talvez você se encontre nessa mesma situação. Você tem orado, buscado e até fez algum propósito, tentando encontrar uma saída, e mesmo assim sente que nada acontece. Isso parece familiar, mas o Senhor nos deixou uma promessa que muda tudo. Quando Ele diz: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido." E ainda confirma essa promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 5, dizendo: "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei." Essa é a maior prova de que você não está só e que Deus não te esqueceu. Esse sentimento foi provado até pelo próprio Jesus quando disse: Deus meu, por que me abandonaste?" Pedindo para ser poupado do sofrimento físico e espiritual que, em meio à humilhação, o rei dos judeus não aguentou tamanha aflição. É evidente que havia um propósito por trás daquele momento. Mas essa passagem nos ensina que os servos de Deus não estão imunes a sentimentos de abandono, angústia e até mesmo desespero.
desespero. A fé não elimina essas emoções, ela nos sustenta enquanto atravessamos elas. A segunda fase que Davi passa é a fase mais importante, é a fase da derrota. Na verdade, fomos programados para vencer, por isso o medo da derrota nos domina e transforma o erro em um falso atestado de incapacidade. Encurralado, Davi clama a Deus para que ilumine os seus olhos, porque para os hebreus, olhos turvos era um sinal de que as faculdades vitais estavam se enfraquecendo e que a morte se aproximava. Olhos brilhantes eram sinal de vida, e como ungido de Deus, Davi acreditava que se morresse pelas mãos de seus inimigos, isso desonraria a Deus e seria motivo de extrema vergonha. Nesse período, Saul ainda era rei e desfrutava do conforto do palácio, enquanto Davi dormia em cavernas, que muitas vezes fugindo dos seus inimigos. E para piorar a situação, Saul era o vilão. Ele não buscava ao Senhor, mas Davi era o escolhido de Deus. Saul tentava matar Davi sem motivo, mesmo depois de Davi ter poupado sua vida. Mas por que um homem segundo o coração de Deus, a quem o Senhor havia escolhido para reinar sobre o seu povo, estava sendo perseguido? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Será que ele não podia fazer nada? Será que realmente ele havia se esquecido de Davi? Essas são dúvidas reais. Na verdade, Deus estava forjando o caráter de Davi e lhe preparando para um propósito maior. Agora me permita lhe perguntar: você sabe por que muitos cristãos não crescem em maturidade e nunca são usados por Deus de maneira poderosa? Porque quando Deus parece distante, em vez de clamar a Ele, muitos infelizmente dão os ombros e voltam para o mundo. Ou então recorrem a outros tipos de socorro, como por exemplo, livros de autoajuda que prometem resolver seus problemas, mas que não os ensina a criar uma base sólida de confiança no Senhor. O problema é que estamos vivendo uma espécie de cristianismo mimado que não suporta a pressão. Diante do primeiro aperto, a máscara cai, a maioria foge, alguns se desviam e raros são os que realmente dobram os joelhos para clamar. Porém, quando se trata de dependência de Deus, o maior erro dos homens de destaque na Bíblia não foi a falta de recursos, foi a ilusão de buscar respostas eternas em conselheiros temporários. Mas existe um alto preço para tal, a exemplo do rei Asa, que preferiu se aliar a forças humanas, se esquecendo que Deus já havia lhe concedido vitórias nas batalhas mais difíceis do seu reinado. O resultado disso foi devastador. Por causa disso, Deus diz que de agora em diante ele teria que enfrentar guerras. Davi não fez isso, ele clamou a Deus por socorro, e quando um crente decide orar, a Bíblia diz que sua oração pode muito em seus efeitos. Para não perder o foco, reflita nisso. Imagine que você está passando por um longo período de provação. Você clama a Deus, mas Ele não responde. Você tenta descobrir como sair dessa situação, mas nada funciona. Você oscila entre a esperança e o desespero tantas vezes que pensa em até desistir. Enquanto isso, aqueles que não seguem o Senhor vivem uma vida confortável no palácio, enquanto você se refugia na caverna. Mas você não sabe o poder que a caverna tem. E a terceira fase é a fase da benignidade. Deus raramente compete com o barulho do seu dia a dia. Às vezes, Ele permite a caverna para que, no silêncio absoluto, a voz dele seja a única coisa que você consiga ouvir. E eu não estou falando isso vindo da minha própria cabeça. Eu falo com base bíblica. Quando Elias fugia e buscava uma resposta de Deus, houve um vento fortíssimo que esmigalhou rochas, um terremoto e um fogo intenso. Em resumo, Deus não estava em nenhum desses eventos. Ele se revelou em murmúrio de brisa suave. A internet está cheia de vídeos de pessoas pulando, sapateando e celebrando o fogo santo. E não há nada de errado nisso. O problema é achar que Deus só habita no barulho. A caverna pode ser um lugar de solidão e desespero, mas é ali, longe dos holofotes e das câmeras, que o verdadeiro encontro acontece. Talvez você se encontre na mesma posição que estava Elias, na caverna, no oculto, fugindo dos inimigos.
olhos, imaginando que ninguém consegue te ver. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os bons e os maus. Em meio a tanta turbulência, Davi confia na benignidade do Senhor, que é um dos frutos do Espírito e está ligado ao amor, à paciência e à misericórdia. Davi, após sua oração, foi transformado, saiu da angústia, do desespero e da dor e alcançou um estado de plena confiança e alegria. Agora reflita nisso. Imagine que você está em um avião e de repente surge uma grande turbulência. Você não sente que está seguro, mas decide confiar que o piloto sabe sair daquela situação. É quando você entende que quem está no controle da sua vida é capaz de te tirar de qualquer tempestade. A oração é a arma invencível do crente. O clamor sincero move a mão daquele que move o mundo. Spurgeon ensinava que o clamor quebra a autossuficiência humana. Para ele, quando alguém suplica diante de Deus com sinceridade, o coração é humilhado e fortalecido ao mesmo tempo. Em seus comentários sobre os Salmos, ele dizia que muitos dos maiores milagres espirituais começaram com lágrimas derramadas em oração. Esse é o resultado de quem confia e espera no Senhor com paciência. Talvez você esteja sem forças para clamar e desmotivado para continuar, mas há uma promessa de Deus escrita na Bíblia em Tiago capítulo 1 que transmite segurança no momento de tristeza. O Senhor diz que devemos considerar motivo de alegria o fato de passarmos por diversas provações, porque assim sabemos que a prova da sua fé produz perseverança. Deus está dizendo que devemos se alegrar em tudo, porque as provações que chegam em nossas vidas não são acidentes, são o processo pelo qual a fé deixa de ser teoria e se torna algo prático. Cada dificuldade enfrentada, você vai construindo uma estrutura que não cede tão fácil. E quando essa estrutura chegar à sua completude, algo acontece. Você se torna mais forte. O conselho que deixo para você é: nunca deixe para buscar a ajuda de Deus no momento da dor. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Deus irá te recompensar por isso. Mas antes de finalizar, gostaria de fazer um pedido simples. Curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas que se sentem em um abandono profundo. Fazendo isso, você está ajudando o algoritmo a espalhar essa mensagem, como também sendo usado por Deus para compartilhar algo que alguém precisa urgentemente ouvir. E se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Que Deus te abençoe e me aguarde até o próximo vídeo.